continuando aqui, a gente vai começar a ver as cadeias e teias alimentares. Cara, peraí. Cadeias e teias alimentares. Por que eu tenho que estudar isso? Por que eu tenho que entender isso? Por que eu tenho que saber exatamente, principalmente, inclusive, diferença entre cadeia e teia alimentar? Porque a gente precisa, na ecologia, entender como que a energia ela é transmitida ao longo de todo o ciclo. Tá? Então, a gente já está começando aí a introduzir outros temas também, ciclos, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente, especificamente, outros tipos de ciclo, que também são, cai direto, tá? Mas cadeia e teia alimentar também é um tema que muitas vezes ele aparece ali, né? E pode pegar você desprevenido. A questão é você saber como organizar isso. Mesmo porque cadeia ou teia alimentar nada mais vamos simplificar a coisa, nada mais do que uma representação gráfica da transferência de energia entre os organismos. Ponto. Beleza? Então dá uma olhada aí no slide para a gente dar início a essa parte da aula aí de cadeias e teias alimentares. Vamos lá. Então olha aí o que eu falei. Fluxo de energia nos ecossistemas. Então, a cadeia alimentar, ela é um tipo de representação do fluxo de energia dentro dos ecossistemas. Ou seja, do fluxo de energia dentre todos esses componentes que fazem parte do ecossistema. Aí, a questão que você tem que ficar ligadão é a seguinte. Primeira coisa, todos nós somos, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Filhos do Sol. Olha que coisa bonita de se falar. Todos nós somos interações e energia que vem da nossa fonte prioritária de energia, da nossa fonte única até de energia, né? Que é o Sol. Beleza? Então, quando a gente está olhando aqui o Sol bonitinho lá, até da musiquinha lá, o Sol, vê se me aquece, não sei o que e tal. Quando a gente está olhando para o Sol, a gente está pensando em um astro, né, uma estrela, que emana energia o tempo inteiro. Beleza? Só que essa energia, ela chega no nosso planeta e ela pode simplesmente ser perdida. Ela pode ser transformada em coisas que não vão ser absorvidas, não vão ser aproveitadas por nenhum ser vivo, por nenhuma parte abiótica do sistema. Lógico, estou falando isso de uma forma bem superficial. Isso não acontece, tá, galera? Isso é só para você entender o conceito. Porém, como eu acabei de falar, isso não acontece. Então, o nosso fornecedor de energia, né, do planeta é o Sol. Então, vamos lá. O Sol, ele fornece energia para esse sistema, tá? Então, ele vai fornecer energia para esse sistema. Beleza. Só que como que essa energia ela vai poder ser fixada, vamos dizer assim, como que ela vai poder ser transferida, como que ela vai poder ser transmitida entre os organismos ou dentro desses ecossistemas, se não tiver alguém que pega essa energia e traduz ela, vamos dizer assim, e transforma ela em algo possível de ser transmitido. E aí, obviamente, né, nós estamos entrando aí no conceito de produtores, de organismos produtores. Então, por que eu fiz essa introdução, essa brincadeirinha toda? Para você entender de uma vez por todas que organismos produtores, eles não produzem energia. Não caia nessa cilada. Tá? Os organismos produtores, eles não produzem energia. Eles são responsáveis por transformar a energia. Então, professor Rafael, por que eles são chamados de produtores? O que esses caras, no final das contas, produzem? Esses caras, no final das contas, eles produzem o que a gente chama de biomassa.
Caraca! Então, esses caras, eles produzem biomassa. E como o próprio nome já diz, biomassa, uma matéria biológica, né? Então, como que esses produtores fazem isso? Aí a gente tem alguns processos, mas o principal deles, né, é através do quê? Da fotossíntese. Beleza. O conceito de fotossíntese você já sabe. Como que acontece a fotossíntese você já sabe. Mas a nossa ideia aqui não é se atentar a isso. A nossa ideia aqui é se atentar ao fluxo de energia. E aí, eu estou colocando alguns elementos aqui para construir uma ideia mais sedimentada no seu cérebro, na sua mente. Beleza? Mas a ideia aqui é você se atentar a isso aqui, ó. A essas setinhas. Por quê? Volta aqui para mim. Vamos lá. Eu falei para você que cadeia, teia alimentar são conceitos, né? São representações gráficas de um processo que é esse fluxo de energia no ecossistema. Então, você precisa entender que essa representação tem um padrão. E tem um padrão que precisa ser seguido. Beleza? Essa representação, ela é internacional. Então, se eu faço aqui uma cadeia alimentar, independente dos nomes dos organismos que tem ali, se estão em português, se estão em inglês, e mando isso aqui lá para o outro lado do mundo, lá para o Japão, o cara, quando olhar aquilo ali, ele vai entender exatamente o que eu quero dizer. Ele vai entender exatamente da onde a energia está saindo e para onde ela está indo. Quem está consumindo quem? Caramba! Então, presta atenção. A ideia de ter um padrão na cadeia alimentar é que você não tenha dúvida de qual é o fluxo de energia, de qual é a direção da energia. Porque isso é um dos conceitos mais importantes dessa parte de cadeia alimentar. Beleza? Então, agora que você está atento a isso, dá uma olhadinha no slide que a gente vai começar a interpretar essas setas e esses nomes que estão aqui. Então, vamos lá. Quando a gente fala que o Sol fornece energia para os produtores através da fotossíntese produzirem a tal da biomassa, a gente precisa entender que a seta saindo do Sol e indo para os produtores. Então, a energia, vamos botar aqui assim, energia, ela está saindo do Sol e indo para os produtores. Quando a gente começa a entrar nessa cadeia, observar ela a partir dos produtores, a gente vê que os produtores vão transmitir essa energia para os consumidores, que são os consumidores, nesse caso, chamados de consumidores primários. A gente vai ver isso com mais detalhe à frente também. Então, aqui, essa setinha de novo, a gente pode dizer que a energia foi transmitida dos produtores para os consumidores. E aí, a direção da seta sempre vai ser da direção de quem está doando energia para quem está consumindo a energia. Beleza? Então, eu não posso fazer uma seta nesse sentido, dizendo que o consumidor come o produtor. Isso está errado. Isso não pode acontecer. E isso é, sim, motivo de confusão para algumas pessoas. Então, vou até apagar isso aqui para que você não se confunda. Então, presta atenção. Associa sempre a seta ao fluxo de energia. Então, da onde a energia está saindo, para onde ela está indo. Então, se um consumidor está comendo, está consumindo um produtor, ele está absorvendo a energia que antes estava naquele produtor. Beleza pura? Só que aí, o que acontece durante esse processo de transferência de energia? Então, vamos lá. A energia está aqui, ela vai passar do produtor para o consumidor. Mas será que esse consumidor ele consegue absorver 100% da energia do produtor? Aí entra uma questão. Ele não consegue absorver 100% da energia do produtor. Volta aqui para mim rapidinho.
que acontece, galera? Toda vez que existe a passagem de energia, a transferência de energia de um nível trófico para outro, opa, mais um conceito novo aí, nível trófico. Eu vou explicar melhor isso para você. Então, vamos falar nos termos que a gente estava usando antes. Toda vez que existe a transferência de energia de um produtor para um consumidor, ou desse consumidor para outro consumidor que vai comê-lo, existe uma perda de energia significativa, uma perda gigantesca de energia. E por que isso acontece? Por vários fatores, tá? Alguns desses fatores são que nem todas as partes do organismo que está sendo comido vai ser aproveitada pelo organismo que o está comendo, beleza? Então você não tem um aproveitamento total, todas as partes sendo aproveitadas. Então, só aí você já tem uma perda significativa de energia, porque se você tem algum pedaço daquele organismo que não está sendo consumido de forma ampla, total, você já vai ter energia ali sendo perdida. Claro, quando a gente pensa de uma forma mais ampla, quando a gente pensa no metabolismo, quando a gente pensa na digestão, que nem todas as partes conseguem ser digeridas, que o organismo que está sendo comido, ele também tem dentro dele ali os excretas dele, a urina, as fezes. Então, tudo isso vai fazer com que exista perda de energia, beleza? Então, dá uma olhadinha no slide aí para a gente continuar. O que acontece? Qual é a porcentagem, então, de energia que é realmente transferida ao longo dessa cadeia? A gente diz que é aproximadamente de 10%. Então, o consumidor ele vai absorver aproximadamente 10% da energia que estava contida no produtor. Então, a gente tem uma perda de energia de aproximadamente 90%. E essa perda de energia, ela não fica livre, ela não vai embora, ela não sai correndo, não é isso. Ela volta para o sistema de outras formas, ela vai servir para outras coisas. Mas nesse momento, você tem que se atentar e você tem que se preocupar com essa taxa aqui, ó, que é a taxa real de absorção de energia a cada nível, a cada patamar da cadeia alimentar. E aí, já que a gente já introduziu esse termo, que está aqui no cantinho, ó, de nível trófico, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. O que é o nível trófico? Cada etapa da cadeia alimentar ela é chamada de nível trófico. Então, a gente pensando aqui na nossa cadeia alimentar, iniciando aqui, ó, nesses produtores, nos seres autotróficos, a gente poderia fazer uma divisão aqui e dizer que para cá estão os organismos produtores do primeiro nível trófico. Beleza? E para cá, para o outro lado, né? Esses consumidores que consumiram diretamente os produtores vão ser chamados de consumidores primários. Mas não confunda o nível, a classificação do consumidor entre primário, secundário, terciário, com o nível trófico que ele ocupa. Tá? Mais para frente você vai ver que isso vai ficar um pouquinho mais complexo e que vai ter uma bagunça aí nesse sentido. Mas nesse momento, se liga só nisso. Produtores, primeiro nível trófico. Quem consome o produtor vai estar então posicionado no segundo nível trófico. Beleza? Então, esse consumidor que a gente chama de primário, porque ele consome diretamente o produtor, ele não é o primeiro nível trófico só porque ele é chamado de consumidor primário. Ele é o segundo nível trófico, porque quando nós falamos de nível trófico, nós estamos falando da categoria aonde aquele ser vivo está inserido na cadeia como um todo. Então, se a cadeia começa no produtor, ele é o primeiro nível trófico. Beleza? Então, vou apagar isso aqui, agora que você já entendeu um pouquinho melhor essa questão do nível trófico. Por quê? Para a gente poder entrar num outro elemento que está ali
quietinho esse tempo todo, que é o decompositor. Cara, quem são esses decompositores? Eu vou até aqui alterar a cor da caneta. Decompositores. Será que os decompositores são importantes? Será que os decompositores eles fazem diferença numa cadeia alimentar? Será que eu posso dizer que o decompositor é um consumidor? Bom, vem aqui para mim rapidinho para a gente trabalhar um pouco isso. Os decompositores eles ocupam essa categoria própria dentro da cadeia alimentar. Então, você não pode dizer que um decompositor é um consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, ou qualquer coisa que seja. Não, ele não é consumidor, ele é decompositor. E por que que ele é decompositor? Porque ele tem uma tarefa, vamos dizer assim, na cadeia alimentar diferente do consumidor. O consumidor, ele só consome. É exatamente por isso o nome dele. O produtor, ele produz. Produz o quê? Biomassa. Pensa sempre em biomassa, tá? Então, o produtor, ele produz biomassa. O consumidor, ele consegue produzir a própria biomassa? Não, ele é heterotrófico, né? Então, ele não consegue produzir o próprio alimento, não consegue produzir a própria biomassa. Então, ele precisa absorver, consumir essa biomassa de algum lugar. Então, ele vai consumir de quem? Do produtor. Conforme a gente evolui na cadeia alimentar, obviamente, outros consumidores de maior nível hierárquico vão consumindo os consumidores anteriores. Então, a gente tem o consumidor primário, secundário, terciário, etc. A gente vai ver isso no próximo slide. Mas a ideia aqui é que o consumidor ele não dá essa contrapartida para o ambiente, ele só consome. É para ele. É a transferência de biomassa para ele. Quando a gente fala em decompositor, o decompositor, ele também absorve a biomassa, óbvio. Ele precisa, né, ter a formulação do próprio organismo dele. Precisa ter um pouquinho ali de biomassa. Mas ele faz um outro processo que é, aí sim, o processo que dá nome à categoria, que é o processo de decomposição. Então, o que ele faz? Ele decompõe a biomassa. Por isso que eu estou falando para você lembrar sempre de biomassa, porque esse termo é central para a classificação entre produtor, consumidor e decompositor. Beleza? Então, o decompositor ele vai decompor a biomassa e devolver isso para o sistema de uma forma diferente, de uma forma que outros organismos produtores possam novamente absorver aquilo e formar um ciclo. Beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui para o slide para a gente continuar. Quando a gente está falando, então, de decompositores, a gente não pode falar exatamente de um consumidor, porque, como eu disse, ele tem um outro papel aqui importante, que é a decomposição, óbvio, né, do que a gente chama de matéria orgânica, que forma ali a nossa biomassa. Beleza? E quando ele decompõe essa matéria orgânica, né? Quando ele decompõe essa matéria orgânica, ele disponibiliza novamente essa matéria no formato de matéria inorgânica. Quando ele disponibiliza no solo ou aonde ele estiver, né, no ambiente no qual ele estiver inserido, quando ele disponibiliza a matéria orgânica no formato de matéria inorgânica, quando ele decompõe a biomassa, quando ele decompõe a matéria orgânica, ele vai transformar em matéria inorgânica, e essa matéria inorgânica, eu vou até mudar de cor de novo aqui, para você ficar ligado, essa matéria inorgânica vai poder ser aproveitada novamente pelos produtores. Então, estou fazendo essa seta aqui bem forte para você ficar ligado nesse processo, ok? Então, os decompositores, eles também fazem parte da cadeia alimentar, mesmo que em alguma cadeia alimentar ele não esteja discriminado, ele não esteja representado.
beleza? Mas ele é responsável por fechar esse ciclo. Porque senão, se a gente pensasse sem os decompositores, essa energia ela ia parar onde? Né? Ela ia ficar acumulada, né, nos consumidores de alto nível. Então, ela não ia voltar para o sistema. Aí não ia adiantar nada. Beleza? E aí, quando você olha para esse esquema aqui, que já está bastante complicado aqui, bastante complexo, cheio de letras, cheio de coisa para um lado e para o outro, a gente tem que pensar, mais uma vez, aqui, vou mudar aqui a canetinha de novo, a gente tem que pensar mais uma vez o quê? Nos níveis tróficos. Olha aqui esses níveis tróficos aparecendo de novo. Por quê? Porque eu vou te perguntar qual é o nível trófico do decompositor. Caramba! Como que eu vou saber em qual nível trófico esse esse decompositor vai estar inserido? Isso, inclusive, é questão de prova também, tá? Às vezes, eles querem fazer essas pegadinhas e tem que pegar o pulo do gato, tá? Então, vamos lá. Presta atenção em mim aqui, vem cá. O que acontece? Dentro da cadeia alimentar, a gente está vendo uma série linear, vamos dizer assim. A gente está vendo uma evolução de complexidade ali, de níveis hierárquicos, né? Linear. Você está vendo o produtor, aí o produtor vai lá, é consumido pelo consumidor, ou seja, transfere a energia para o consumidor, a setinha lá. Aí o consumidor é consumido por outro consumidor e assim por diante. A gente está vendo uma coisa linear. Quando a gente coloca o decompositor nessa brincadeira, o que acontece? A gente começa a ter uma primeira variável que não é linear. Então, como aqui no nosso esquema está mostrando, esse decompositor ele está decompondo tanto os restos de plantas que morrem, que caem lá no ambiente, quanto os restos dos animais que foram os consumidores. Beleza? Então, pegando aquele mesmo raciocínio que a gente teve antes, quando eu expliquei o que era o nível trófico, produtores primeiro nível trófico, consumidores segundo nível trófico e assim por diante. Pegando esse mesmo raciocínio, os decompositores, eles vão ocupar qual nível trófico? Depende. Sempre vai depender de qual fluxo de energia a questão estiver relacionando. Sempre vai depender de a quem você está referindo que esse decompositor se alimentou, de que matéria orgânica ele fez a decomposição. Beleza? Então, dá uma olhadinha para o slide aí, para você entender melhor. Então, olha só, eu vou fazer aqui em amarelo, uma possibilidade de nível trófico para esse decompositor. Então, vamos lá. Se ele estiver decompondo um produtor, vamos circular aqui o produtor em amarelo, ele está decompondo o produtor. Então, se o produtor é primeiro nível trófico, esse decompositor que decompôs aquele produtor, ele vai ser de segundo nível trófico. Beleza? Agora, vou mudar a cor aqui. Se a gente estiver falando que esse decompositor está decompondo a matéria orgânica advinda do consumidor, que aqui no caso não é o primeiro nível trófico, mesmo porque consumidores nunca serão o primeiro nível trófico, a gente tem que ver qual é a sequência até chegar no decompositor. Então vamos lá. Produtor, primeiro nível trófico. Está aqui? Esse consumidor agora é que se transforma no segundo nível trófico. Beleza? E aí, ele está sendo decomposto por esse decompositor. Então, nessa situação, esse decompositor, ele é de terceiro nível trófico, cara. Beleza? Entendeu essa modificação de níveis tróficos? Não tem a ver com o nome da cadeia ali, em qual categoria o ser vivo vai estar, e sim em qual etapa do fluxo de energia esse organismo se encontra. Beleza? Ficou meio bagunçado, vou dar uma apagadinha aqui, só para você manter um pouquinho de clareza desse assunto.
Tranquilo? Se quiser, tira um print aí dessa tela, toda rabiscada, mas eu acho que dá para entender mais ou menos o que eu quis dizer nessa parte. Beleza? Então vamos lá, passando para o próximo slide, a gente vai ver aqui uma brincadeirinha que a gente fez para você lembrar do seu último almoço. Mas por que lembrar do meu último almoço? Para você poder identificar a quantidade de organismos que você consome, se são produtores ou consumidores. E aí, presta atenção no seguinte, a gente botou aqui, né, uma mesa de almoço tipicamente brasileira, ou tipicamente carioca, vamos dizer assim, onde você tem ali um prato com alface, tomate, uma saladinha ali, poderia ter uma cebola também, para quem gosta e tal, arroz, feijão, batata e bife. Pô, deu até fominha agora. Então, qual é o tipo de nutrição do alface? Então, o tipo de nutrição do alface é autotrófica. Beleza. Então, ele é, por consequência, um produtor. E assim por diante, a mesma coisa aqui do tomate, do arroz, do feijão e da batata. Olha que legal, a maior parte do que a gente consome na nossa alimentação é produtor, é organismo autotrófico. Beleza? E aí, quando a gente pensa lá no bife, o bife ele veio, né, de um animal, lógico, né? A gente pode estar falando aí de um bife de boi, de vaca, a gente está se alimentando de um bovino, então ele é um animal ruminante, ele é um consumidor, porque ele não produz a própria biomassa, ele não produz a própria energia, o próprio alimento, né? Ele precisa consumir isso, então ele é um consumidor. Mas olha o saldo que a gente tem aí de quantidade, né, de organismos produtores e de organismos consumidores que nós consumimos na nossa dieta. E aí, olha para mim aqui e vem para cá. O que acontece, cara? Por que é assim? Será que faz algum sentido isso? Será que tem alguma coisa por trás disso? Bom, tem sim. Se a gente tem a cada nível da cadeia uma perda significativa de energia que vai ser transferida naquele fluxo de energia, você tem que pensar que quando a gente vai chegando em níveis mais altos de consumidores, a gente vai tendo uma necessidade maior de alimentação. Faz sentido isso para você? Então, os produtores, eles absorvem lá os sais minerais, a água, junto com o ar, né? Junto com a luz, fazem a fotossíntese, transformam isso em matérias orgânicas. Essa matéria orgânica vai constituir as substâncias que fazem parte do corpo das plantas, vai constituir a biomassa, vai ter toda essa energia acumulada ali. O consumidor, quando absorve, quando come um produtor, ele vai perder 90% dessa energia. Então, ele precisa comer uma quantidade grande dos produtores, correto? Mas quando a gente pensa nos níveis mais acima, a energia que vai se perdendo vai fazendo com que os outros organismos consumidores tenham a cada alimentação, vamos dizer assim, uma porcentagem pequena de energia. Então, é interessante a nível de, vamos dizer, aproveitamento energético, é interessante que a gente tenha essa flexibilidade e que a gente tenha, sim, uma porcentagem grande de alimentos, né, de organismos produtores. Beleza? Então, essa é a ideia da gente trazer esse cardápiozinho para você. E aí, vamos olhar o próximo slide, que você vai ver aí uma cadeia alimentar um pouquinho mais estruturada, um pouquinho maior, né? Então, a gente está falando aí agora de vários seres vivos relacionados ali em uma cadeia alimentar. Mas, de qualquer forma, como eu falei antes, ela continua sendo o quê? Ela continua sendo linear. Beleza? Então, vamos lá. Cadeia alimentar terrestre, cadeia alimentar marinha. Opa, então a gente tem aqui na cadeia alimentar terrestre a planta e ela está sendo o quê? Produtor, né?
Então, tanto esse lado quanto esse lado, a gente tem ali os produtores. E na cadeia alimentar marinha, o fitoplâncton, fazendo parte aí dos organismos produtores. Beleza pura? E aí depois, passando mais à frente, ó, a divisão acontecendo aqui, ó. A gente vai ter os consumidores primários. Mas aí, meu amigo, se liga no que eu vou dizer agora. Lembra na questão dos níveis tróficos. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque essa relação entre nível trófico e a posição que o organismo ocupa na cadeia sempre cai em uma outra questão. Beleza? Então, como a gente falou antes, produtores sempre são o primeiro nível trófico. Aí, a gente passa para cima, os consumidores primários, o segundo nível trófico. E essa aqui é a maior pegadinha de sempre. É o quê? É associar, tomar cuidado para não associar esse númerozinho de segundo nível trófico ao consumidor secundário, só pela nomenclatura. Não é isso. Está errado. Beleza? O correto é você ver em qual hierarquia o organismo se encontra. Então, esses consumidores primários que estão se alimentando das plantas e do fitoplâncton, né, eles é que são o segundo nível trófico. E aí a gente vai subindo e aumentando, né, a questão do nível trófico. Então aqui a gente tem o terceiro nível trófico e ali o quarto nível trófico e assim por diante. Beleza pura? Então não associe o nome consumidor primário, secundário, terciário, quaternário ao número do nível trófico que ele ocupa. Ok? Então, adiante. Espera aí, vamos lá. E aí a gente vai, né, falar mais um pouquinho de outra cadeia alimentar aqui, mostrando como é que se estrutura isso. E lembrando agora, ó, de colocar os decompositores, os fungos e as bactérias como decompositores, beleza? E aí a gente entra no tema de teia alimentar, que é uma complexificação, nossa senhora, que palavra bonita, é uma complexificação desse sistema de cadeia alimentar. Porque até ali atrás, quando a gente estava olhando isso aqui, a gente está olhando uma questão muito, muito linear, e não é assim que funciona na vida real. Não é assim que vai funcionar no ambiente, porque o ambiente ele vai estar com várias interações acontecendo ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Quando a gente tem aqui, obviamente, que isso aqui é uma teia alimentar de um ambiente marinho, né? Beleza? Quando a gente tem aqui, então, o fitoplâncton, ele é o produtor que vai estar relacionado sempre ao primeiro nível trófico. Beleza? Então, esse produtor, ele está sendo consumido. Então, lembra lá, ó, a energia está passando dele para o copépode, por exemplo, ou para o criozinho aqui. Tá? Então, esse copépode e esse crio, eles, se a gente pode dar uma cortada aqui, eles ocupam o segundo nível trófico. Beleza? Então, eles são consumidores primários e ocupam o segundo nível trófico. E aí, óbvio, conforme a gente vai subindo, a complexidade disso vai aumentando. Beleza? O que eu quero que você preste atenção nisso aqui? Vamos lá. Vou apagar essa parte para não confundir com o que a gente vai ver agora, que é o seguinte. Se uma questão pergunta para você, por exemplo, qual é o nível trófico dessa ave, desse pinguinzinho bonitinho aqui. Bom, depende. Essa ave, esse pinguinzinho, lá inserido no ambiente marinho, ele vai ter
vários níveis tróficos, dependendo de qual é o fluxo de energia que você está considerando. Então vamos lá. Se o fitoplâncton está no primeiro nível trófico, o crio aqui está no segundo nível trófico, quando o pinguim consome o crio, ele está no terceiro nível trófico. Mas, continuando a brincadeira, o plâncton carnívoro também consome o crio. E o pinguim também consome o plâncton carnívoro. E aí o que acontece? A gente tinha o crio aqui como segundo, o plâncton carnívoro passa a ser o terceiro, nessa linha que a gente está vendo, e o pinguim passa a ser o quarto nível trófico. Então, ele pode ser terceiro, quarto, mas se a gente continuar observando, ele também pode se alimentar do peixe. Caraca, olha a doideira! Ele, quando se alimenta do peixe, o peixe, na verdade, está sendo aqui, ó, nessa linha aqui, consumindo o segundo nível trófico, então o peixe ele já pode ser terceiro nível trófico. E o pinguim passa a ser quarto nível trófico também. Mas o peixe também pode consumir a lula. E aí a gente tem que ver toda a sequência dessa lula para ver em qual nível trófico ela está. Por exemplo, quando ela se alimenta aqui do plâncton carnívoro, que a gente já viu que pode ser de terceiro nível trófico, então a lula, por exemplo, nesse caminho que a gente estava fazendo aqui, ela ocupa o quarto nível trófico. Isso significa que o peixe, quando se alimentar dela, vai ocupar o quinto nível trófico. Isso faz com que o pinguim, quando se alimentar do peixe, seja de sexto nível trófico. Então, resumindo tudo isso aqui, por que eu estou levando esse tempo nessa questão da teia alimentar? Porque algumas questões, às vezes, pegam exatamente esse detalhe. Pergunta, por exemplo, dá uma teia alimentar para você e pergunta para você quais níveis tróficos aquele organismo X ocupa nessa teia que está representada, beleza? Então, você tem que marcar lá todas as opções corretas. Então, você tem que fazer todos os caminhos que partem desse organismo, de quem ele está se alimentando e fazer todos os caminhos possíveis. Por quê? Porque quando a gente fala em cadeia alimentar, cada organismo só pode ocupar um nível trófico. E, por consequência, um nível trófico só pode ser ocupado por um organismo. Quando a gente fala em teia alimentar, quando a gente aumenta essa complexidade de interações, vários organismos podem ocupar o mesmo nível trófico e um organismo pode ocupar diversos níveis tróficos diferentes de acordo com o que ele está se alimentando. Beleza? Então, nessa parte aqui, olhando aí para esse slide, o único que não vai mudar é o produtor. O único que vai continuar aqui sendo de primeiro nível trófico é o fitoplâncton, é o produtor. Beleza? Mas aí eu quero que você dê uma olhadinha para mim aqui, porque até para isso a gente tem uma exceção. Até para isso tem uma exceção, tá? Então, qual é essa exceção? Que exceção é essa? Essa exceção são as plantas carnívoras. Por exemplo, a planta carnívora, ela é produtora, Não é só porque ela é planta carnívora que ela é autotrófica. Não, ela também é autotrófica. Então, ela é heterotrófica, ela é autotrófica, ela pode se alimentar. E a base da alimentação dela vem realmente da fotossíntese, dos processos de transformação da energia solar, dos sais minerais e tal. E ela compõe a sua alimentação também com a parte heterotrófica, sendo consumidora. Então, olha só, se liga. A planta carnívora é um produtor que pode também ser considerado consumidor.
dependendo ali de como tiver estruturada essa teia alimentar, beleza? Então, essa é a exceção. Vale a pena você ficar atento a isso, é uma curiosidade, mas vale a pena. Vai que o cara cobra isso na prova só para dar, né, uma brincada com você. Você já está ligado nessa parada, beleza? Então, vamos continuar aqui jogando no próximo slide, aonde a gente está vendo aí agora o conceito de pirâmides ecológicas. Mas peraí, pirâmide ecológica é algo que segue, né, o padrão de pirâmide, como o próprio nome já diz aí, né? Aí uma pirâmidezinha lá e tal, nas areias do deserto do Egito. Beleza. Então, olha só, pirâmide tem uma base maior, né? E um topo menor. Isso é uma pirâmide clássica, tá? Só que as pirâmides ecológicas nem sempre vão ser dessa maneira. Vem aqui para mim rapidinho, vamos tentar entender por que que isso pode modificar, como que isso pode mudar. Quando a gente pensa em pirâmide ecológica, a gente nada mais está falando do que organizar, né, o que a gente quer ver, seja número de indivíduos, fluxo de energia, biomassa, o que a gente quer analisar naquele ecossistema, naquele local, e organizar isso em uma forma gráfica, que fique fácil para qualquer um entender. Beleza? E, óbvio, que a gente está vendo aí o fluxo de energia, né, nesse conceito todo da cadeia alimentar, teia alimentar, e a gente está vendo que a biomassa ela é transferida ao longo da cadeia. Então, quando a gente fala em pirâmides ecológicas, a gente está falando de uma representação gráfica de transferência de energia, de transferência de biomassa, aonde você não tem a representação dos indivíduos. Você está levando em consideração um olhar mais macro. Você está levando em consideração, por exemplo, você pode falar do ambiente, você pode falar de uma floresta, você pode falar do ambiente marinho, você pode falar de um manguezal, e aí você vai estruturar ali como que o fluxo de energia, seja ele em fluxo de energia mesmo, ou seja ele em biomassa, ou em número de indivíduos, como que a energia está sendo passada ao longo dos elementos desse ambiente, beleza? Então, dá uma olhada aí no slide que você vai entender um pouquinho melhor isso. Então, como a gente falou, né? Quando a gente pensa em pirâmide, a gente pensa logo nesse desenho aqui da pirâmide sendo maior na base e menor em cima. Essa é a base da pirâmide, realmente. Esse é o conceito mais inicial de pirâmide. Se vocês olharem aqui do lado, né, nesse exemplo aqui, vocês vão ver que a maioria das pirâmides ecológicas são dessa forma, com a base muito maior do que o topo. Porém, isso não é regra total, existem as exceções. Mas antes da gente olhar para as exceções mais complexas, vamos olhar uma exceção que é super simples. Vou até apagar a minha pirâmide do Egito aqui. Vamos olhar para a exceção super simples, que é quando a gente fala em números. E aí, presta atenção no que está dizendo, no que está mostrando esse pirulito aí. A gente está vendo aqui, ó, duas árvores. Então, a gente não está pegando um ecossistema gigantesco, a gente está pegando um ecossistema menor. A gente está olhando só duas árvores. Nessas duas árvores vivem 1000 insetos que se alimentam de tudo que essas árvores podem oferecer para eles. Então, a gente tem aqui uma quantidadezinha pequena, né? No meio da pirâmide, a gente tem aqui uma quantidade gigantesca de insetos. Opa, essa setinha ficou horrorosa, hein, professor Rafael? Pelo amor de Deus. Vamos lá, a gente tem uma quantidade gigantesca de insetos e de pássaros a gente tem uma quantidade um pouquinho menor do que... Um pouquinho não, muito menor do que a de insetos, mas um pouco maior do que a de árvores. Bom, o que isso significa? Isso significa que quando a gente olha para números,
nós não estamos vendo a realidade da energia que está acumulada em cada uma das categorias citadas. Porque você concorda comigo que 2 árvores têm uma quantidade de energia muito maior do que em 10 pássaros, que tem uma quantidade de energia, eu vou até botar aqui, muito menor? Concorda comigo que em 10 pássaros você tem uma quantidade muito menor de energia do que em 2 árvores. Por quê? Porque a energia nessa árvore não necessariamente está disponível para passagem, né, ao longo dos níveis dessa cadeia. E aí a gente pensa também a quantidade de insetos, 1000 insetos. Poxa, a biomassa, a quantidade de energia desses 1000 insetos não é igual a 2 árvores. Porte das árvores, né? Lógico que a gente está pensando em porte grande. 2 árvores de porte grande, elas têm muito mais biomassa, muito mais energia do que nesses 1000 insetos. Então, prestem muito atenção quando se falar em pirâmide ecológica baseada em número. Ela não reflete necessariamente a quantidade, a concentração de energia ou de biomassa dentro do sistema, beleza? Então, apagando isso aqui, a gente vai olhar para o outro lado agora. Opa, vamos lá. A gente vai olhar aqui para esse lado agora, que a gente vai ver realmente as pirâmides energéticas, as pirâmides ecológicas, tá? Então aqui, nessas pirâmides ecológicas, a gente já começa a ter um padrão mais próximo do que é o real. E aí, uma coisa que é bem bonitinha de ver nessa representação gráfica é o seguinte: quando a gente fala em fluxo de energia, quando a gente fala em calorias por metro quadrado por dia, a gente vai ver que a base da pirâmide ela é bem mais larga do que o topo. Por quê? Lembra daquela transferência de energia? Opa, daqui para cá só passa 10%. E daqui para cá também só passa 10%. Então, você vai ter uma perda aqui de energia de 90%. Você vai ter outra perda aqui de energia de 90%. Beleza? Entendido? Então, quando a gente está falando em fluxo de energia, o topo da pirâmide é menor do que a base, levando em consideração que a passagem de cada nível trófico para o próximo tem uma perda de 90% da energia. Opa! Isso é diferente de quando a gente olha para a biomassa. E eu vou trocar a nossa cor para você entender. Quando a gente olha para a biomassa, vamos olhar primeiro essa parte de cima aqui, ó, que a gente está falando da floresta, né? Então, quando a gente olha para a biomassa de uma floresta, a maior parte, que ó, presta atenção nesse comentário aqui, ó, a maior parte da biomassa está presa na madeira e normalmente não está disponível para a maioria dos herbívoros. Então, você tem realmente uma pirâmide ecológica com a base muito maior do que o topo, mas quando você está falando em biomassa, o motivo para a base da pirâmide ser maior do que o topo não é a perda energética ao longo da passagem dos níveis tróficos, e sim o acúmulo de biomassa nos organismos produtores, que é muito grande e que não está disponível essa biomassa para ser transferida para os outros níveis, né? Os organismos não vão comer lá a madeira da árvore da mesma forma que comem as plantas, as frutas, as flores, etc. Beleza? Então, essa transferência de energia, ela não fica prejudicada só por conta daquela perda energética de 90%, e sim por conta do acúmulo de biomassa na base da cadeia, ou seja, nos produtores.
Beleza? Quando a gente fala de uma pradaria, a gente tem basicamente a mesma estrutura de pirâmide bem certinha, né? Então ele fala aí, ó, a maior parte da biomassa de uma pradaria encontra-se nas plantas e a maior parte da energia flui através delas. Só que aí, lógico, a gente está falando das folhas e elas repõem essas folhas, então a biomassa dos produtores vai continuar sendo maior. Quando a gente fala no mar aberto, aí a gente tem uma diferença significativa. E por que a gente tem uma diferença significativa? Porque quando a gente analisa para formar uma pirâmide ecológica, a gente tem que olhar isso ao longo do tempo. Então, a gente tem que olhar ao longo do tempo. A gente tem que analisar isso ao longo de um período histórico, um período de tempo, né? Pode ser 1 mês, 6 meses, 1 ano, 3 meses, mas tem que ter algum tempo. Porque você não pode tirar uma foto estanque da coisa. Você tem que ter dados que te entreguem maior fidedignidade. Beleza? Então, como diz aí o comentário, uma comunidade marinha produz padrões de biomassa surpreendentemente diferentes. Os produtores são algas unicelulares e se dividem tão rapidamente que uma pequena biomassa pode sustentar uma biomassa muito maior de herbívoros. E isso aqui, quando apareceu uma biomassa dessa, falando que é um ambiente marinho, lembra na mesma hora de um fenômeno, vou até mudar a cor, que a gente tem que ficar ligado, que é um fenômeno de ressurgência. O fenômeno de ressurgência, ele auxilia a acontecer essa inversão de pirâmide ecológica de biomassa no ambiente marítimo. Porque você tem o fenômeno que traz uma quantidade absurda de nutrientes, né, para aquela localidade. O fitoplâncton ali, as algas, se reproduzem de uma forma absurda, aumentam demais, e isso faz com que os consumidores primários consigam alimento disponível a rodo. Tem muito alimento disponível. Isso faz com que as populações de consumidores primários aumente, consumam de uma forma muito rápida as algas e não diminui tanto a quantidade de consumidores primários, porque essas algas estão se replicando, estão se reproduzindo muito rapidamente, então continua conseguindo sustentar a quantidade de consumidores primários. Só que como a quantidade de consumidores primários, que são esses caras aqui, cresceu absurdamente, ele vai consumindo o tempo inteiro, essas algas. Então, ele vai reduzindo o tempo inteiro esses produtores primários. Beleza? E aí, óbvio, quando passa para os consumidores secundários, aí a gente tem aquela clássica perda de 90%. Além disso, a gente tem a questão de nem toda a biomassa que está aqui nesse nível trófico vai estar disponível. Então, o acúmulo de biomassa acontece nos consumidores primários. Beleza? Então, tira um print dessa tela aí, dá uma olhada com vontade para isso, porque isso aí é importante também. E aí a gente passa para o próximo tópico aqui, que é a produtividade primária, ou a biomassa produzida. Bebendo uma aguinha. Vamos lá. Quando a gente fala de produtividade primária, a gente tem que pensar que não existe apenas a produtividade primária, que a gente chama de produtividade primária bruta. O que é isso, professor Rafael? Como assim não existe só a produtividade primária bruta? Dá uma olhadinha para mim aqui. Você vai entender com exemplo que não tem como não entender. Mole. Seguinte, quando você tem um salário, né? Qualquer pessoa que tenha um salário, ela tem descontos, ok? Então, a gente fala em salário bruto e salário líquido. Isso significa que quando você recebe o seu salário, você recebe a parte líquida do seu salário. Ou seja, é aquilo que realmente vem para você. Mas quem está te pagando, a fonte pagadora,
ela está te pagando um salário muito maior do que aquilo que realmente vem para você, porque é o seu salário bruto. Então, o seu salário bruto, descontado, né? Todas as taxas, os descontos, os impostos que você tem incluídos ali, te dá o seu salário líquido. Opa! E isso aí acontece na natureza também, isso aí acontece na ecologia também, tá? Então dá uma olhadinha no slide agora, pensando nesse exemplo que eu te dei. Espera aí, então a gente tem aqui um material vegetal, né, da folhinha ali, sendo consumido pela lagarta. Opa, a lagartinha está lá se alimentando, mas vamos lá, pensando no bruto, na quantidade de energia, na quantidade de biomassa que foi produzida por essa planta, que está ali acumulada no próprio corpo da planta, desculpa, na folha, né? Você acha que a quantidade, né, a biomassa que tem ali, ela é maior ou menor do que a lagarta vai conseguir absorver? Obviamente, ela é muito maior, né? Então, a biomassa na planta em si, ela vai ser muito maior do que a biomassa que vai ser transferida para a lagarta. Beleza pura? E a gente pode representar isso também em uma medida de energia, que são os joules. Beleza? Então, a gente pode dizer que essa folhinha ela tem 200 joules, né, de biomassa ali acumulada, de energia acumulada. Beleza pura? E aí, o que vai acontecer? Óbvio, a gente tem também a própria utilização dessa energia, dessa biomassa, pela própria planta. E também a gente tem utilização dessa energia pela própria lagarta. Opa! Espera aí, então. A lagarta vai consumir os 200 joules da folha, que já não é a quantidade real de biomassa que essa folha tem. Essa folha tem uma quantidade muito maior do que os 200 joules, beleza? Mas aí a lagarta vai lá e consegue consumir esses 200 joules. Só que ela vai perder desses 200, uma parte ela perde em metabolismo, em fezes, outra parte ela vai perder em respiração celular. Opa, então se ela perde em respiração celular, um processo metabólico que é essencial para a vida dela, isso significa que ela não vai ter toda essa biomassa, toda essa energia disponível para transformar em biomassa própria, para transformar em crescimento. Então, ela não tem, a lagartinha não tem mais aqueles 200 joules que ela comeu de energia para transformar em crescimento, para transformar em biomassa. Então, essa relação aqui, ó, é que vai dar exatamente a produtividade primária líquida. Essa aqui é a produtividade primária bruta e essa aqui é a produtividade primária líquida. Mas como assim, professor Rafael? Que a gente pode, como a gente pode representar isso numa fórmula? Vamos lá. Produtividade primária bruta, então, vai ser a biomassa produzida, né? A biomassa disponível. Vamos botar aqui, ó, a biomassa ou a energia também, tá? Você pode falar das duas formas. Disponível para consumo. Beleza? E aqui, a produtividade primária líquida vai ser a biomassa realmente utilizada no crescimento. Beleza? E qual é a fórmula matemática que a gente pode representar isso? A gente pode dizer que a produtividade primária bruta menos o saldo de respiração do organismo vai dar a produtividade primária líquida. Beleza, galera? Então, com relação à produtividade primária, é isso que a gente tem que ficar
atento, dá uma olhadinha aqui para mim, que a gente está chegando no final desse módulo de cadeias, teias alimentares, essa relação toda de produtividade, biomassa produzida, transferência de energia, pirâmides ecológicas. Presta atenção nesses conceitos que são importantes para a gente poder entender de uma forma geral como que a energia transita dentro do ecossistema, dentro dos sistemas biológicos de forma geral. Beleza? Agora a gente vai dar uma pausazinha de 10 minutinhos, rapidinho, e depois a gente volta com outro assunto que é ciclo biogeoquímico. Valeu? A gente já volta, 10 minutinhos.